Esses termos de extrema-direita e extrema-esquerda, o que é da extrema não é bom. O exemplo de extrema-direita radical seria o nazismo. Você vê a bobagem que o nazismo fez, as coisas são horrorosas. Não dá para pensar nisso mais uma vez. Então, se é da extrema, está prestes a cair no abismo. Um cidadão que respeita as leis não é da extrema nenhuma. É um cidadão do país. E tem que ter o seu valor. Não pode ser ignorado. Na minha vida, eu tive uma experiência muito curta dentro da política. Nessa experiência muito curta, eu tive a realidade me atingiu de duas formas interessantes. Primeiro, as pessoas mais educadas e que me tratavam com muito mais educação eram os comunistas. Eu estive no Partido Democrático, PDT, trabalhista, do Leonel Brizola. Então, nessa convivência curta de meses, eu consegui ver a sinceridade e honestidade das pessoas, dos comunistas do PDT. Então, até hoje, eu pergunto, o que aconteceu? Eu não sei. Mas eles, comigo, foram educados e não deixavam ninguém fazer grosseria comigo. Eles se interrompiam. Quando alguém falava alguma coisa por eu ser militar, eles cortavam e defendiam defendiam a minha pessoa, não o militar, mas a minha pessoa. Isso guardei com muito gosto, essas experiências. Então, eu cito para você dois políticos que eu me dei muito bem, que se estivessem vivos, eu entraria em contato com eles. O cantor Agnaldo Timóteo, que me tratava muito bem, era muito educado. Fizemos várias entrevistas juntos. E o senador Roberto Requião, que eu não sei nem se ainda está vivo, mas é uma pessoa que me tratava muito bem, era com quem eu me relacionava muito bem no Senado Federal. Então você vê que são duas pessoas bem distintas, mas que para mim foram muito boas, educadas. E eu fiquei impressionado com políticos podiam ter essa formação e agir dessa forma. Mas foi muito agradável a convivência com eles. E isso daí é um exemplo sempre dou esse exemplo. Não tem nada. Aí, porque é da esquerda, então é isso. Isso não existe. A pessoa pode ser da esquerda por estar mal orientada. E na hora que ele olhar os valores que estão acontecendo, ele pode sair. Então, se você é da esquerda ou da direita, não deve se amarrar a outros valores que não os que você mesmo tem convicção. Então, eu acho que a esquerda, por exemplo, hoje, no mundo inteiro, você não encontra um regime de esquerda que não seja autoritário, violento, injusto. E sempre regride. Economicamente, vai para trás. Então, a esquerda tem que sentar na mesa, fazer uma mesa redonda e discutir valores. Então, a esquerda tem que ser inteligência da esquerda, tem que sentar, se reunir, discutir e mudar, porque não está dando certo. O povo está sofrendo. Quando a economia vai para trás, quem paga é o povo. Não é o milionário, não é o chefe político. É o povo, a população é que paga. Então, eles estão prejudicando com quem eles dizem com muita ênfase que estão defendendo. O que é internacional não é melhor, isso é bobagem. O que é internacional tem que ser tratado como se fosse uma coisa internacional, não como uma coisa de melhor. É uma coisa que vamos analisar para ver dentro da nossa realidade o que está acontecendo. Entendeu? Não se pode valorizar por ser internacional.
os artistas alemães não são melhores do que pior do que ninguém. Beethoven é melhor, mas Beethoven é Beethoven. É um artista que nasceu na Alemanha, tá certo. Teve infância na Alemanha e mocidade depois na Áustria. Mas era uma pessoa de um valor monstruoso. Valor. Então, o valor do Beethoven não pode ser questionado, limitado à nacionalidade, à religião. Isso é coisa secundária. A grandeza dele era maior do que tudo isso. Então, essa tem que ser a filosofia certa. O país tem que se concentrar nos valores e não em títulos burocráticos, vamos dizer assim. O criador do prêmio Nobel foi o inventor da dinamite, né? A dinamite é uma coisa empregada na guerra. É a violência, é o emprego inteligente da violência. A dinamite é o emprego violento da inteligência. Realmente, o valor do prêmio Nobel não está nele, está nas pessoas que eles elegem. Então, o valor que é dado pela sociedade às pessoas que ganham o prêmio Nobel é que dá o valor do prêmio Nobel. Não o nome, o título, as razões que levaram o criador da dinamite a criar o prêmio Nobel. O milionário tem oportunidade de ser uma pessoa de bem. Tem todas as oportunidades para ser uma pessoa de bem. Se ele não é uma pessoa de bem, não é a fortuna dele que é responsável. É ele. Quem tem que mudar é ele, não a fortuna dele. E o Estado não pode nem pensar em aumentar imposto para corrigir o milionário errado. Ele, sozinho, ele vai cair morro abaixo. Então, não há associação dinheiro com fazer o mal ou fazer o bem. Não há. O dono do dinheiro, o responsável pelo dinheiro, decide o que vai fazer. Se vai fazer a coisa boa ou coisa ruim. Você vai prejudicar um bom milionário. A distribuição, se for para distribuir, não vale nada. A distribuição tem que ser feita pelo valor. Então, um bom bombeiro, um bom engenheiro, um bom médico, são boas pessoas. Não é porque eles são bombeiro, médico ou motorista. O valor social dele não se mede pela profissão, se mede como ele executa a profissão. Então, realmente, taxação não é a solução para nada. O Trump, eu chamaria hoje, pelo que eu sei das bobagens que ele está fazendo aí, eu chamaria de déspota escurecido. Déspota escurecido. Porque ele está fazendo muita bobagem. Ele querendo... Os Estados Unidos têm um poder mundial fantástico, porque é uma economia fortíssima. Então, a economia, os regimes econômicos, os Estados Unidos destrói quem quiser, do mundo, inclusive ele mesmo. Se ele fizer besteira, ele destrói ele mesmo. Os Estados Unidos têm características históricas, né? Os Estados Unidos fez guerra com todo mundo que foi vizinho dele. Todos. Inclusive com ele mesmo. Inclusive declarou guerra para ele mesmo. Que, aliás, é a pior guerra que pode existir, a guerra civil. Não tem nada pior do que isso para o país. Então, na verdade, os Estados Unidos têm que sentar, em relação ao mundo, os Estados Unidos têm que sentar, fazer um fórum, discussão e mudar o que tem que ser mudado. E a tarifa é recurso da economia. Então não é recurso moral, é recurso da economia.
Você pode quebrar um país muito bom, honesto, correto, católico, religioso, e deixar passar um país de ditadura, de violência, não sei o quê. Só olhar para as medidas econômicas. Eu não tenho base para falar sobre o governo do presidente Lula. Eu digo para você o seguinte: se ele resolver brigar com os Estados Unidos, vai ser uma bobagem histórica. Porque a briga com os Estados Unidos não é com o presidente Trump, é com os americanos. Os americanos não merecem isso, porque são pessoas que sustentam a moralidade no mundo. O americano ele é um freio para o mundo. Se um americano deturpar isso, ele exporta com força essa teoria idiota. Então, você tem que tomar muito cuidado. O presidente dos Estados Unidos tem que pensar 10 vezes o que a medida dele vai fazer em relação aos países do mundo. O que vai fazer em relação ao mercado interno, ao povo dos Estados Unidos e aos países no mundo. Porque ele pesa na balança no comércio mundial, pesa na balança de relações internacionais. Então a responsabilidade dele é maior. Eu tenho a impressão que o presidente Trump é uma pessoa realizada. A impressão que eu tenho dele é que é uma pessoa que se realizou. Ele conseguiu tudo que planejou.